Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Carindy Raup, eu sou sócio do escritório Flávio Bino Filho Advogados, o escritório que presta serviços para o Secov e assessora o Secov no âmbito das relações de trabalho, nas relações sindicais e negociações coletivas. Então, o objetivo da nossa live de hoje é falar para os nossos associados, lembrando que o Secov ele tem uma categoria híbrida de representados, são os empregados, são os condomínios e também as imobiliárias, né? Então a gente está falando aqui para condomínios e empresas do ramo imobiliário. A live está marcada para as 10 horas, já tem sete pessoas já na audiência. Eu vou inicialmente aqui fazer um breve histórico dos regulamentos legais que foram editados em função desse momento de crise que todos nós vivemos, que é o impacto da pandemia nessas relações de trabalho. Bom, como eu disse, então, é uma situação absolutamente incomum. Acho que a minha geração, a do meu pai, ninguém viveu nada parecido com isso. Talvez a do meu avô na época da gripe espanhola, mas o mundo era absolutamente diferente. Então a gente não tem nenhum paradigma para analisar a situação atual. Então, muitas das respostas, basicamente o que a gente tem aqui para responder aos questionamentos e às dúvidas, às angústias dos empregadores, são os atos normativos, então as normas que foram editadas, o bom senso. Nós vamos tentar falar aqui numa linguagem bem acessível, porque o objetivo aqui é, de fato, esclarecer as dúvidas dos empregadores. Tá? Bom dia, o Dirceu Garcia aqui já assistindo. Bom dia, Dirceu. Bom, até para a gente organizar aqui a sistemática de como vai funcionar. Então a minha ideia é, primeiro, eu vou falar um pouco sobre basicamente são 2 atos normativos, que a gente vai falar um pouco sobre eles. Depois eu tenho algumas perguntas, como a gente já tem recebido muitas perguntas de associados, eu já tenho previamente separado algumas perguntas que eu vou responder, e após então eu vou responder as perguntas que forem sendo apresentadas aqui nesse canal. Eu peço, acho que até para ser um pouquinho mais produtivo, para aguardar essa apresentação e essas perguntas, para que depois a gente apresente as perguntas de vocês. Porque senão daqui a pouco vocês vão apresentar perguntas que eu já no decorrer da apresentação elas vão estar respondidas. Acho que fica mais produtivo. Tá bom? Bom, nós temos 2 atos normativos que foram editados para enfrentamento dessa situação, especificamente a área trabalhista. São 2 medidas provisórias. Tá? Então, a medida provisória número 927 e a medida provisória número 936. Nós vamos começar pela primeira, que já é um pouco mais... Ela é do dia 22 de março. Então, ela não é tão aplicável à situação atual, mas ela é importante a gente fazer um histórico dela aqui. Ela estabelece alguns pontos de enfrentamento da situação. Então, ela diz, olha, os empregadores devem, na medida do possível, enfrentar essa situação mediante alguns meios de adaptação das relações de trabalho, que seriam o teletrabalho. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é a realização do trabalho, das atividades de trabalho do empregado fora do ambiente normal de trabalho, fora do local em que contratualmente ele está trabalhando. Por exemplo, eu sou advogado, eu normalmente trabalho no meu escritório. Nesse momento eu estou trabalhando aqui da minha casa. Esse é o exemplo clássico do teletrabalho, é o trabalho realizado em casa, o chamado home office, enfim. Esse é o teletrabalho. A CLT já previa essa possibilidade do teletrabalho, só que ela tinha algumas questões
que às vezes gerava um pouco de burocracia, e para o atual momento, tudo que menos se quer é burocracia, porque a gente precisa de agilidade. Então havia, por exemplo, necessidade de comunicação prévia de 15 dias, e por conta disso, a necessidade de formalizar isso num aditivo contratual, por escrito, com a anuência do empregado. Algumas dessas formalidades elas foram flexibilizadas por essa MP 927. Então hoje, para formalizar o teletrabalho, eu não preciso desse aditivo, eu não preciso da anuência do empregado, então isso pode ser imposto por parte do empregador, basta que ele seja comunicado no prazo de 48 horas, essa exigência do aditivo, como eu disse, não é necessária, depois de 30 dias isso pode ser formalizado, de forma que a MP ela flexibilizou meios de implementar o teletrabalho. A gente sabe, como eu falei lá no início, né, a nossa audiência é formada basicamente por condomínios e imobiliárias. Né? Talvez as imobiliárias possam ter utilizado esse mecanismo de teletrabalho, então por isso que eu estou falando sobre ele. É importante porque flexibilizou de certa forma as exigências legais para implantar o teletrabalho e na nossa avaliação é a primeira de todas as alternativas, porque tu não tem um custo extra para o empregador e tu continua realizando normalmente as tuas atividades. Então, mas claro, o teletrabalho é a solução para todos os problemas? Não, porque aí muita gente tem me ligado perguntando: Eduardo, o que tu me indica? O que eu tenho que fazer? Olha, infelizmente, o que a gente pode fazer é dar caminhos para o empregador optar. Agora a gente vai ver, nós temos, a partir da edição da última medida provisória, há um leque grande de opções para que os empregadores possam utilizar meios de enfrentamento à crise. Mas cada um vai ter que analisar a solução para a sua situação fática. Então, mas o que a gente pode dizer, para quem tem possibilidade de continuar exercendo as suas atividades através de teletrabalho, essa, de fato, sem dúvida nenhuma, é a melhor alternativa. Tá? Além do teletrabalho, então, essa primeira medida provisória, ela também alterou regramentos previstos na CLT no que se refere às férias coletivas e férias individuais. Férias, regra geral das férias, empregador define o período. Só que, na regra geral de férias, o empregado ele deve ser comunicado com aviso de 30 dias de antecedência, para poder se organizar, para poder se preparar. A gente sabe que na prática essa definição do período era muito consensual, né? Os empregados e os empregadores acabavam definindo em conjunto. Pois bem, a MP ela tirou essa necessidade desse aviso de 30 dias. Tá? Então a comunicação de férias ela pode ser imediata. A partir de 48 horas, o empregado já é comunicado e 48 horas passa a gozar as suas férias. Outra situação que também ficou clara pela MP, possibilidade de antecipação de férias. Exemplo, meu empregado está há 6 meses de contrato, não completou o período aquisitivo, ou seja, não teria direito de férias. Eu posso conceder essas férias proporcionais, por exemplo, posso dar 15 dias de férias a esse período de 6 meses, posso dar 30 dias antecipando o período que não foi usufruído ainda. Então a MP ela deu uma flexibilidade, seja no aviso, que ela acabou com o aviso, diminuiu o prazo para 48 horas e permitiu essa possibilidade de antecipação de férias para quem não tinha direito ao período aquisitivo completo. Tá? Ou mesmo ainda permitiu a possibilidade de concessão proporcional ao período do período aquisitivo. Então foram essas as questões flexibilizadas nas férias. E os pagamentos também foram postergados. Então se permitiu que o pagamento das férias, que normalmente era imediato, ele possa ser feito no 5º dia útil do mês subsequente ao período de concessão. Por exemplo, alguém deu férias agora, no dia 1º de abril, vai pagar o período de férias no 5º dia útil de maio. E o terço?
O terço ficou mais longe ainda, o terço ficou no mesmo prazo do 13º, da gratificação natalina. Então só lá em dezembro. Então, a Janaína continua... Janaína, eu acho que o problema é contigo, porque tá dizendo que o som não tá bom, mas a Ivani, a Carlinhos, todo mundo aqui tá dizendo que o som tá bom. Tá? Há um som ambiente lá embaixo, como eu disse já dos meus 2 filhos, que às vezes... Mas já faz parte das lives aqui, tem... esse som ambiente aqui é tradicional já. Mas isso em todos os locais de teletrabalho, as reuniões têm sido feitas dessa forma. Enfim. Então, como eu disse, se flexibilizou prazo de concessão e, além disso, se ampliou prazo para pagamento. Seja para férias específicas, quinto dia útil subsequente ao mês de concessão, quinto dia útil do mês subsequente ao período de concessão e no período de 13º, do pagamento do 13º para 1/3. Tá? Então, são essas as questões das férias. E aí também a terceira ponte aqui de possibilidades seria a ampliação do prazo para banco de horas. Então, se permitiu, e aí tem que ficar muito atento a isso, se permitiu, porque é uma situação específica, tá? Se permitiu a instituição de um banco de horas do prazo de 18 meses, tá? Então 18 meses, nas hipóteses, durante o estado de calamidade, ficam autorizados a interrupção das atividades. Então esse banco de horas, isso é uma confusão que muita gente está fazendo, esse banco de horas de 18 meses, ele só pode ser instituído nos casos de interrupção da atividade. Por exemplo, a gente está aqui em Porto Alegre, por exemplo, lojas estão suspensas. Não é o caso da nossa audiência, mas como tem muito contador aqui também, não tem, essa dúvida é uma dúvida também rotineira. Esse banco de horas é só para quem interrompeu a atividade. Então, imobiliária, vamos supor, uma imobiliária fechou, não está funcionando. Não tá com a porta fechada, nem a distância, nada. Para esses casos é permitida a instituição de um banco de horas com prazo de compensação ampliado para 18 meses. E mais, não é necessária a negociação coletiva. Eu posso negociar individualmente essa ampliação do prazo de compensação. Exemplos, para a gente deixar as coisas bem claras. Por exemplo, eu estou com a minha imobiliária fechada, peguei meu empregado e disse, fique em casa, que esse período todo que tu ficar em casa vai ser compensado em banco de horas. Então, vamos supor que ele ficou 2 semanas. Tá? Agora as coisas são dinâmicas, né? Vão ficar 3 semanas. Tá? Então são 44, mais 44, advogado é horrível de conta, mais 44. Vamos fazer 2 semanas que fica mais fácil, 88. Tá? 88 horas. O empregador fica com um crédito de 88 horas para exigir em hora extraordinária, futura. Então, em exemplo, todo esse período que ele ficou em casa, ele está compensando com folgas para realizar trabalho extraordinário no futuro. Que futuro é esse? Prazo de 18 meses a contar desse período da pandemia. Então, eu tenho que instituir um módulo. Então, vamos lá. Instituir um módulo 1º de abril. Então, a partir de 1º de abril, para a imobiliária que está fechada, eu fico com crédito dessas horas que ele parou. Se ele parou 2 semanas, 88 horas, eu fico com crédito de 88 horas para compensar com exigência de hora extraordinária nesse período de 18 meses. Hipoteticamente, vamos supor que acabou a pandemia ali por, agora, maio. No 1º de maio, dia do trabalho, em comemoração, voltamos ao trabalho. Dia 2, né? 1º de maio é feriado. Então, dia 2 o trabalho volta-se. A partir do dia 2 de maio, eu posso exigir horas extras para compensar aquelas folgas que foram concedidas durante aquele período. Então, no nosso exemplo de 88 horas de folga, considerando uma jornada de 44 semanais, eu teria esse período para exigir horas extras. Eu posso exigir então 6 horas extraordinárias num dia? Não, até o limite de 2. Então,
eu teria, pensando em 88 horas de crédito, 42 dias úteis para exigir 2 horas extras. Num exemplo bem simples e singelo para que a gente possa entender. Então, tem outras questões ali também que a MP permite a compensação do mesmo regime de banco de horas para feriados, que seriam essas 3 modalidades previstas primeiro na MP 927, que deram o primeiro auxílio para o empregador nessa situação. E aí na própria MP já se falava na suspensão, só que, infelizmente, talvez por inabilidade política, essa parte foi muito mal redigida na primeira MP e gerou uma grita geral. Tanto que, quando se fala nessa MP, na época se discutiu só a possibilidade da suspensão, porque a MP disse que podia suspender até 4 meses e não falou nada sobre compensação de salário nesse período. Então, em tese, seria permitido que o empregador suspendesse o contrato de trabalho, não pagasse salário e o empregado ia ficar 4 meses sem salário. Obviamente, essa parte da medida provisória que foi explorada pela oposição, pela mídia, enfim, deu toda uma confusão, tanto que o presidente no mesmo dia declarou no Twitter que ia revogar e revogou essa parte no dia subsequente, no dia seguinte. Então foi muito ruim, muito mal feito, porque todos esses 3 pontos, as questões de férias, as questões do teletrabalho e o banco de horas, ficaram apagadas, ficaram obscurecidas por essa situação mal redigida da suspensão. Então lá na época já se falava na suspensão, o que veio, e aí a gente precisa, uma linha do tempo, né? Então essa medida provisória, ela resolvia o problema? Não. Por quê? Teletrabalho é uma boa alternativa para quem pode, para quem a operação permite, né? Então para outras operações que não se tem a possibilidade de exercer atividade por teletrabalho, infelizmente o que manda é a operação. Então, se eu não tenho prejuízo na operação, eu não tenho como executar. Então, para grande parte das empresas, essa alternativa não se mostrou viável. Banco de horas é uma alternativa interessante, mas para muita gente que está fechado, ou quem tem dificuldade depois para exigir horas extras, também poderia se afigurar inviável compensar um grande volume de horas extras no futuro. A gente teria que ter essa certeza que no futuro vai ter demanda para essas horas extraordinárias. Férias. E além disso, tem empresa que não está faturando nada, né? Então, e o banco de horas, ele te dá um crédito só para horas extras futuras, mas ele não te dá fôlego financeiro, porque eu tenho que continuar pagando o salário em dia, eu tenho que pagar a folha, enfim, eu tenho que honrar todos os meus compromissos, né? E nas férias a mesma coisa. Ainda que se tenha postergado a possibilidade de pagamento, é no 5º dia útil, como se fosse salário. O terço de férias também foi postergado? Sim, foi, mas ainda assim a gente precisa entender que tem empresas que estão numa situação bastante difícil, especialmente as pequenas. Eu tenho respondido muitas dúvidas. Tem empregador que é comum, vendia o almoço para comprar a janta. Então não tem fluxo de caixa e para esses, infelizmente, essas soluções não eram viáveis. Aí então, em função disso, estava todo mundo esperando, alguns sindicatos já estavam negociando algumas condições um pouco diferentes, a possibilidade de suspensão e tal, via negociação coletiva. Então, no último dia 1º de abril, não foi uma mentira, foi uma verdade que estava todo mundo esperando, foi instituído então um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E aí, ele também sendo bem objetivo aqui, a gente vai entrar depois bem no detalhe, mas ele estabeleceu 2 possibilidades que não estavam previstas na primeira MP. Quer dizer, que até a suspensão estava, mas como a gente viu, foi revogada porque foi mal escrita. Então, essa MP 936, ela trabalha com duas possibilidades. Redução de jornada e suspensão dos contratos de trabalho. Redução de jornada, basicamente, o próprio nome já esclarece. Tu reduz a jornada e reduz proporcionalmente o salário. Então, por exemplo, eu reduzi a jornada em 50%, o empregado trabalhava 8 horas diárias, passa a trabalhar 4,
e eu reduzo proporcionalmente em 50% o salário dele. Hipoteticamente, trabalhava 8 horas diárias e ganhava R$2.000, vai passar a receber R$1.000 e vai trabalhar 4 horas diárias. Um exemplo singelo é isso. Isso é redução de jornada. E o que é a suspensão dos contratos de trabalho? A suspensão, ela gera, quando eu suspendo um contrato de trabalho, há algumas hipóteses já na legislação de suspensão, é o caso do encaminhamento ao benefício previdenciário, enfim. Ela gera duas consequências principais. Uma, por parte do empregado. O empregado deixa de trabalhar. Isso é importante. Então o empregado não pode trabalhar durante a suspensão. Qual é a outra condição? É uma condição por parte do empregador. O empregador deixa de pagar salário. Então essas são as duas condições básicas da suspensão do contrato. Empregado não trabalha, empregador não paga salário. Isso não é uma rescisão de emprego, o vínculo de emprego continua, mas ele fica suspenso. Então ele fica suspenso. Já tenho algumas dúvidas aqui interessantes. Aqui o Sadi está perguntando sobre 12 por 36. Enfim, a gente vai entrar. Essa não estava prevista no meu rol aqui, a gente vai esclarecer ela. Então, essas são as características básicas da suspensão do contrato de trabalho. Por que toda a dificuldade, e talvez muita gente criticou o governo na demora, porque o problema da redução da jornada e da suspensão é que elas precisam de um terceiro partícipe. É uma relação triangular nessa parte. Por quê? O empregador ele acaba tendo fôlego nas duas opções, ele ou reduz o salário e aí tem um fôlego financeiro, ou ele deixa de pagar salário, tem um fôlego maior. Só que o empregado ele reduz salário ou para de receber salário. Então a gente precisa resolver esse problema. E como é que resolve esse problema? Com a participação do Estado. Então com o subsídio estatal para isso. Então esse foi o problema da primeira medida provisória, que nessa medida ele é corrigido. Então talvez, porque toda a equipe econômica do governo ela tem um viés bastante liberal, isso aqui é a antítese de tudo que o Paulo Guedes trabalha, ou seja, o Estado intervindo na atividade econômica produtiva. Então, em situação de temperatura normal, em situação absolutamente normal, isso jamais seria cogitado. Mas, de novo, lá para o início da nossa live, isso é uma situação absolutamente anormal. Então, não era uma faculdade, era uma imposição. O governo precisava dar algum auxílio sob pena de um desemprego absurdo e geral. Então, mesmo com essas medidas, a gente já está trabalhando com o aumento da taxa de desemprego, imagina sem elas. Né? Então, isso aqui, como o próprio nome denota, ele tem o objetivo de manter emprego e preservar renda. Então, essas duas ideias. Mantém o emprego, só que como é que eu faço para manter emprego? Ontem até o presidente da OIT, o secretário-geral da OIT falou sobre isso. É a solução. Redução de jornada e suspensão. Não tem mágica. Então, para manter emprego, eu preciso dar fôlego para o empregador que está sem atividade produtiva ou com atividade produtiva e o seu lucro reduzido. Ou a zero ou a quase zero. Esses são os dois objetivos. Preservar emprego e preservar renda. Para isso, o governo criou, então, eu vou começar aqui artigo por artigo. O artigo 3º fala: são medidas do programa emergencial o pagamento do benefício emergencial de preservação de emprego e renda, BMPER. É um benefício específico para esse período da situação de calamidade. Ela permite, no prazo, e a gente vai ver os prazos depois, é um prazo específico, máximo de 90 dias, na suspensão é um pouquinho menos, mas a redução é máximo de 90 dias. Tá? Então, o artigo 4º ele fala sobre esse benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Ele cria, então, esse benefício que será pago em duas hipóteses. Eu prefiro ser repetitivo aqui, porque é importante, as pessoas entram, saem da live, mas eu vou ser bastante repetitivo porque acho que isso é a melhor didática. A repetição leva ao entendimento. E também tentar usar, na medida do possível, bastante exemplos concretos aqui para que a gente possa esclarecer. Só fazer um destaque aqui.
A gente já tem 106 participantes da nossa audiência. Eu fiz algumas lives por outros sindicatos, pelo Sindloja de Porto Alegre, hoje eu vou fazer pelo Sescom também, fiz pelo Sindicato das Revendas, mas aqui o Secov está batendo o recorde da audiência, aqui é o maior número de ouvintes. É claro que essa live ela vai ficar depois disponível, então as pessoas podem depois acessar para ver com mais calma e esclarecer eventuais dúvidas. Eu vou deixar ela disponível no endereço eletrônico aqui no Face do Secov. Bom, então ela cria esse benefício, e esse benefício ele é pago nessas duas hipóteses, ou redução proporcional da jornada de trabalho e salário, ou na suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregador, como é que vai funcionar isso? O empregador ele precisa informar o Ministério do Trabalho, é um problema não existe mais Ministério do Trabalho, é Secretaria do Trabalho vinculado ao Ministério da Economia. Isso aqui a gente está tão acostumado com a existência dele que às vezes comete esse ato falho. Então, isso tem que ser comunicado ao Ministério da Economia por meio da Secretaria. Já nas outras lives que eu fiz ainda não tinha, já tem o site para essa comunicação. Tá? serviços.mte.gov.br. Ali tem o esclarecimento do que é o programa emergencial, aí depois passa para o benefício emergencial, que esclarece como ele é pago, o que é e como os empregadores devem fazer essa comunicação e os empregados devem pleitear o benefício. Aqui o Everton está dizendo que o portal do empregador web está inoperante desde ontem. Pelo menos aqui no início ele está ok. Talvez quando a gente entra no sistema pode ter problema. Tá? Mas isso é problema que provavelmente aí não compete a mim, mas o governo deve estar resolvendo. Enfim, então o governo só tem como pagar se ele souber. Então eu tenho duas pontas. O empregador tem que fazer a comunicação de que essa jornada foi reduzida ou o contrato foi suspenso, e o empregado, por sua vez, tem que fazer o requerimento, tem que fazer o pedido específico. Tá? E se caso o empregador não preste as informações, por exemplo, suspendeu e não prestou as informações, ele vai ser responsável pelo pagamento. Tá? Então é como se a suspensão ou a redução não tivesse sido feita. Tá? Requisitos para o benefício. Tá? Os requisitos, basicamente, não tem requisito quanto a período, carência. Isso é importante, tá? Muita gente está falando, esse benefício é como seguro-desemprego. É uma espécie de seguro-desemprego. A gente tinha, antes dessa MP, a gente tinha a possibilidade de suspensão de contratos através do Bolsa Qualificação, que é um sistema um pouco diferente, exigia negociação coletiva, eu tinha que encaminhar o empregado para curso de qualificação, e os requisitos eram exatamente os mesmos do seguro-desemprego. Nesse caso, não. Inclusive, naquela outra hipótese, ele era compensado. Então, se eu tirava um Bolsa Qualificação agora, 2 parcelas, isso era compensado com o futuro seguro-desemprego. Agora não. 2 questões importantes. Não são os mesmos requisitos do seguro-desemprego, então não precisa, eu posso não estar suscetível a receber o seguro-desemprego, mas estar suscetível a receber esse benefício. Então, eu não preciso, não são as mesmas condições. As condições são diferentes. Na verdade, basicamente não há muita condição. Tem que ter vínculo de emprego com o meu empregador, tem que cumprir essas formalidades, ou seja, informar ao Ministério da Economia e requerer o benefício. Então são basicamente poucas ou quase nenhuma formalidade. A única situação que tem que deixar clara é que, tal qual o seguro-desemprego, esse benefício ele não é pago para empregados que já recebam um benefício previdenciário. Por exemplo, isso é uma dúvida recorrente também, aposentados que recebam a aposentadoria não fazem jus a esse benefício. Então está fora do benefício. Significa que não pode suspender? Pode,
pode suspender, mas ele não vai receber o benefício previdenciário. Então, talvez gere um problema, porque essa suspensão, ela, como a gente depois vai ver, ela exige a anuência por parte do empregado. Tá? Então, ele será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, do tempo do vínculo de emprego ou de número de salários recebidos. Tá? Isso é condição para ele. E só não vai receber, claro, quem já está em seguro-desemprego, quem recebe Bolsa Qualificação, que é aquela suspensão naquele outro formato que eu falei, ou quem já receba algum benefício de prestação continuada, como a aposentadoria do regime geral da Previdência Social. Então, basicamente, sobre o benefício, é isso. De novo, não compensa com o seguro-desemprego. Então, recebeu esse benefício, recebeu 2 parcelas, e no futuro ele teria direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. Vai receber 2 aqui e 3 lá. Não significa que essas 2 aqui diminuem das 3 de lá. Não compensa com o futuro seguro-desemprego. Tá? Redução de jornada, então é o próximo artigo, 7º. Primeiro requisito, posso reduzir? Posso reduzir a jornada, mas há algumas condições. Primeiro, tenho que preservar o salário hora, ou seja, a redução de salário tem que ser proporcional à redução de jornada, de forma que eu preserve o salário hora. Se reduzir em 50% do salário, tem que reduzir a jornada em 50%. Se reduzir em 25%, também 25% o salário, e assim sucessivamente. O percentual que eu reduzo do salário, eu reduzo da jornada praticada. Tá? Os percentuais, na via individual, depois a gente vai ver as diferenças, eles podem ser reduzidos em 25%, em 50% ou em até 70%. Então eu reduzo nesses 3 percentuais, 25%, 50%, 70%. Tá? E isso também é uma pergunta recorrente. Prazo máximo de 90 dias para redução, 90 dias é o prazo máximo, e eu tenho que, então, nesse acordo individual, eu preciso, além da anuência do empregado, eu preciso lá esclarecer qual é o período e qual vai ser a redução. Então, tem muita gente circulando na internet, modelos desse acordo e tal. A minha sugestão é que o acordo seja... A gente até preparou um modelo para o Secov, quem quiser depois pode solicitar, está disponível. O modelo tem que ser bem simples. Não precisa entrar... Tem tudo na medida provisória. A única coisa que precisa o empregado precisa ter o aceite dele individual na hipótese para a redução da jornada. Isso tem que ficar claro. Qual é o percentual que vai ser reduzido e proporcionalmente ao salário. E, além disso, o prazo. Então, essas 3 questões. Percentual, na verdade, 2. Percentual de redução, que é o mesmo para salário e jornada, e período que vai existir essa redução. Esses 2 e o aceite do empregado. Isso é que precisa ter. Estou vendo aqui várias perguntas sobre o Lewandowski, que a gente já vai falar sobre elas. Tá? Vai falar exatamente sobre o que tem muita confusão no que ele diz, não é bem assim que ele diz, enfim. E eu posso acabar antes essa redução? Sim, pode. Quando? Se cessar o estado de calamidade, então o estado de calamidade está declarado por um decreto, por um ato público, então se acabar esse ato de calamidade, acaba o período da redução, acaba o benefício e vai ser pago até então. Da data pactuada, então nesse acordo eu tenho que estabelecer a data, ou a critério do empregador. Vamos supor, mudou o decreto municipal, permite agora atividade no local, acho que dá para trabalhar via teletrabalho, vou acabar com a redução, posso fazer? Pode, desde que comunique com um prazo de 2 dias corridos. Nessas 3 hipóteses, na cessação, na data e a data de comunicação, 2 dias antes a jornada e o salário serão restabelecidos. Tá? A suspensão temporária do contrato de trabalho. Bom, como eu falei lá no início, a suspensão ela gera aqueles 2 efeitos principais. Para de trabalhar, para de receber salário. Aqui, a suspensão, o prazo é um pouquinho diferente, não é 90. São 60 dias que podem ser fracionados em 2 períodos de 30.
Então posso dar 30 de suspensão, depois mais 30 de suspensão, sempre nesse período máximo de 90 dias. Tá? Ela também tem que estar formalizada por um acordo escrito e a redução também, né? Depois a gente vai entrar nesse detalhe do que é coletivo e que não é. Acordo escrito que tem que ser encaminhado com 2 dias de antecedência ao empregado. Então, encaminha para o empregado hoje, tem que ter uma prova de encaminhar. Como é que encaminha? Não tem, isso já perguntaram também. A MP fala em acordo escrito. Tá? Isso não diz se é escrito impresso, não. Na atual situação, entendemos que não há necessidade de ser impresso e nem assinado. Há que ter um elemento de anuência. Isso depois pode ser discutido se de fato o empregado deu aceite ou não. Nós entendemos que, claro, a assinatura é o meio mais seguro, mas se a gente tiver, se ele puder fazer por assinatura digital, também é a mesma coisa, digital assinatura por escrito. Mas a gente sabe que é difícil o empregado em de baixa renda ter assinatura digital. Vai por e-mail, a gente entende que pode, que o bom senso leva a essa conclusão, de que pode por e-mail. E vamos dizer, mas quem é que prova que foi ele que respondeu? Não foi o filho, não foi a avó, não foi... Infelizmente a gente vai correr o risco dessa discussão. Mas, de novo, bom senso nós entendemos que tem que prevalecer. Eu falei aqui, né, de vez em quando o Hulk lá embaixo participa da nossa live aqui com as suas manifestações. Então, voltando a essa questão da suspensão, pode ser por WhatsApp? Pode. A gente entende também que prevalecendo o bom senso, encaminhado por WhatsApp, por empregado, onde ele diga, eu aceito a suspensão ou a redução. Né? O que eu posso afirmar? Isso vai valer? O tribunal vai aceitar? Vai? Não vai? O que a gente pode dizer é que por escrito tem bem menos risco. O Rodrigo perguntando, pode ser comunicado por WhatsApp? Não tem nada que diga que sim, nem nada que diga que não. Só diz que é por escrito. Uma mensagem por WhatsApp é escrita? É. Então nós entendemos que sim. Depois vai ser discutido se foi ele que respondeu ou não. Ora, eu entendo que numa eventual, ainda que se discuta isso no futuro, o ônus da prova tem que ser do empregado. Há uma inversão aqui. Eu mandei um WhatsApp pro telefone celular dele, ele é que tem que provar que não foi ele que respondeu, que vai ser uma prova bastante complicada. Porque presume-se que se o telefone é dele, que ele tenha respondido. Então nós entendemos que sim, pode. Desde que, como eu disse, aqui eu não preciso dos percentuais, porque não reduz percentual, reduz todo o salário. Então tem que deixar claro que é a suspensão do contrato de trabalho, que nesse período ele não vai receber salário. E qual é o período? Se é 30 ou se é 60. Se é um período contínuo de 60 ou se vai ser 30 mais 30. Tá? Eu posso antecipar essa suspensão? Pode. As hipóteses são as mesmas da redução. Ou quando acabar a calamidade pública, ou na própria data, ou por comunicação do empregador. Então, o empregador, a qualquer momento, isso é uma dúvida recorrente também, a qualquer momento ele pode terminar, extinguir a suspensão e voltar ao fluxo normal do contrato de trabalho. Então, interrompe a suspensão e volta a fluir o contrato de trabalho. E aí, nesse período, então, ele volta a ter que pagar salário e o empregado volta a ter que prestar serviço. Lembrando que dessa comunicação tem que ter um prazo mínimo de dois dias corridos. Bom, isso aqui é uma questão importante, tá? Também, que vale também para a redução. Durante a redução ele não pode fazer hora extra e durante a suspensão ele não pode trabalhar. Volto. Consequência básica da suspensão. Não recebe salário, não trabalha. Mas se ele trabalhar, e trabalha qualquer tipo de trabalho, trabalho físico, trabalho remoto, respondeu, o exemplo que eu sempre dou, um gestor mandou um e-mail que seja para o empregado que estava com o contrato suspenso e ele respondeu esse contrato, isso significa trabalho, por via de consequência não vale a suspensão. O que significa que não vale a suspensão? O empregado vai ter que fazer jus ao salário inteiro daquele período
e aí não está claro aqui, mas até surge do Estado, eventualmente se ele pagou esse benefício, um direito de receber de ser ressarcido desse benefício. Tá? Bom, isso pode ser ajustado individualmente, tanto a redução quanto a suspensão. Vamos falar primeiro sobre como é a medida provisória. Tá? A medida provisória ela prevê que ela faz um corte. Então, empregados que recebem até 3 salários mínimos, tá, que é o valor de R$ 3.135, esses empregados, de acordo com o MP, basta um ajuste individual. O que é individual? É o empregado e o empregador. Assinam um acordo, está valendo. Esse acordo, a MP já dizia isso, tem que ser no prazo de 10 dias comunicado ao sindicato da categoria. Só que a MP dizia que bastava comunicar. Aceito, faço com o meu empregado, comunico ao sindicato, está valendo. O sindicato pode chiar, pode gritar, pode não concordar, mas estava valendo. De acordo com o MP. Para empregados que recebem até 3.135, valia essa regra da negociação individual. Para redução de 25%, 50%, 70% e suspensão. Uma única exceção, para a redução de 25%, podia ser individual para todo e qualquer empregado. E tem um outro corte, que também pode ser individual para empregados que recebem acima de 12.202 com 12 e que nesse caso desse salário superior tem um diploma superior. Então, tem diploma superior e recebe salário superior, acima de 12.202. O que é esse salário, para que vocês possam entender? É o dobro do teto dos benefícios da Previdência Social. Então, esses dois, ou salário baixo ou salário bastante alto, poderiam negociar individualmente. Tá? A MP, ela fez... desculpa. O que acontece? Todo e qualquer ato normativo, lei, MP, ele está suscetível a uma discussão judicial. Alguém, um partido político, sindicatos, podem entrar com uma ação direta de constitucionalidade dizendo, olha, essa MP é inconstitucional. Vou tentar falar em linguagem leiga, porque todas as leis têm a mesma hierarquia. É como se fosse, pegando hierarquia militar. São todos soldados. Então, lei, todo mundo soldado. Então, a nova revoga a anterior. Então, o que está na lei anterior está revogado. Se essa MP for aprovada pelo Congresso, passa a ser revogado. Mas a Constituição seria o general. Então, está acima da legislação. Então, eu não posso que um soldado, ainda que mais novo, que possa revogar o anterior, revogue a Constituição. Isso não existe. Então, a gente chama em não recepção. Esse é um fenômeno. Essa nova MP pode não ter sido recepcionada pela Constituição. E a Constituição ela diz que redução de salário só pode ocorrer por negociação coletiva. Então já se discutia muito isso nos meios jurídicos. Cuidado com esse MP, porque a Constituição diz que redução só com negociação coletiva. O partido político A Rede entrou com uma DIN questionando exatamente isso. Pode negociar individualmente para quem recebe 3.135 abaixo, 3.135 acima. Caiu uma liminar. Uma liminar é antes do julgamento do final do processo, como diz, ela é julgada no início. E aí ela é julgada, o STF é composto por uma turma, por algumas turmas que são mais de um caso. Mas nesses casos de liminar, um só pode apreciar numa situação de urgência. Foi o caso. O ministro Lewandowski entendeu que era uma situação de urgência e disse, olha, essa medida provisória tem que ser interpretada conforme a Constituição. E aí o que ele disse, em resumo? Disse o seguinte, vai funcionar assim, segue fazendo individual, então faz individual com o seu empregado, segue comunicando ao sindicato, como já estava previsto na MP. A diferença é que em 8 dias dessa comunicação, o sindicato pode dizer não concordo, vem negociar comigo e chamar a negociação para si. Tá?
E aí, então, o empregador vai ter que negociar com o sindicato essa suspensão. Algumas hipóteses. Primeiro, se o sindicato deu um concordo, tu mandou, por exemplo, fez um acordo individual, mandou para o sindicato disse, de acordo com a suspensão, resolvido o problema. Mandou para o sindicato, em 8 dias o sindicato não falou nada, ficou silente, prevalece o que está no acordo individual. Então, duas hipóteses da prevalência do que estava no individual. Terceira hipótese, o sindicato disse, não estou de acordo com essa suspensão. Bom, aí a empresa vai ter que falar com o sindicato e tentar negociar algo para resolver esse problema, ou faz uma negociação coletiva para que isso seja promovido, porque daí, se o sindicato disser não concordo, esse acordo individual não estará valendo. Isso é o que diz a decisão liminar do Lewandowski. E aí, Eduardo, o que tu acha dessa decisão? Ela fez uma interpretação de acordo com o que diz a Constituição mesmo. A Constituição ela diz que só pode reduzir por negociação coletiva. Mas a gente vive um momento de pandemia, não seria o caso do STF entender de forma diferente? Em direito a gente não tem uma única posição, tem várias interpretações sobre uma mesma norma, algumas mais constitucionais, outras mais pragmáticas, enfim. É possível que os ministros digam, não, olha, aqui a situação é mais grave, não podemos... A própria Constituição, ela foi feita com base e num momento de normalidade. Então, os ministros podem dizer, não vale essa... Acho complicado isso, mas você pode dizer, não, a Constituição, para o momento que a gente vive, ela tem que permitir alguma exceção. Então, nesse caso, se não, só pena de gerar desemprego. Então, ele pode usar a interpretação lá pode usar o artigo 102 da Constituição, que diz que tem que preservar o pleno emprego. Então, ele pode dizer, não, aqui entendo que tem que prevalece o pleno emprego, essa condição de negociar com o sindicato vai inviabilizar essa negociação aqui, essa redução, então, que é o que muitas empresas já estão falando, então eu vou esperar. Mas quando isso vai ocorrer? Tem uma previsão de julgamento no meio do mês de abril, agora acho que é 14, ou 15 ou 16, uma dessas datas, isso vai ser julgado, e aí, como eu disse, aí a turma, mais de um ministro vão julgar e vão avaliar se aquela liminar do Lewandowski prevalece ou se eles vão mudar, se eles vão dizer que não. Até lá, vale a medida do Lewandowski. Tá? Que eu tentei explicar aqui como é que vai funcionar. Então, agora, como é que está funcionando agora? Independentemente do valor do salário, tu tem que comunica ao sindicato, e o sindicato, ele ou dá ok, ou ele silencia, ou ele diz que não concorda. Então, são essas três possibilidades. Nas duas primeiras, silêncio ou concordância, vale o que foi negociado individualmente. Não concordou, tem que fazer uma negociação coletiva. Tá bem? Bom, vamos falar um pouco mais aqui. A redução... isso é um ponto importante, tá? Empresas, especialmente para imobiliárias aqui, né? Empresas que têm um faturamento superior... Deixa eu ver aqui, o artigo 8º... parágrafo 5º do artigo 8º. A empresa que tiver oferido no ano calendário de 2000... Então, empresa que no ano calendário 2019 tenha receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, somente poderá suspender, aí, independentemente do valor do salário, somente vai poder suspender o contrato de trabalho mediante pagamento de ajuda compensatória de 30%. Então, para essas empresas, como é que vai funcionar? Então, tu suspende o contrato, não trabalha e tu vai ter que pagar 30% do valor do salário, então é 30% sobre o valor do salário para o teu empregado. Os 70% restantes vão ser pagos sobre o valor que ele faria jus a título de seguro-desemprego pelo governo. Então aqui
para essas empresas que têm um faturamento, receita bruta superior a 4 milhões e 800 no ano de 2019, suspende, vai ter que pagar 30% sobre o salário e essa complementação, 70% é paga pelo governo. E aí é importante, a base de cálculo é diferente. Esse 70% que o governo paga é sobre o que ele faria jus a título de seguro-desemprego. Os 30% que a empresa paga é sobre o valor do salário. Tá? Aí vamos perguntar, a lei fala salário básico, qual é a base de cálculo? A lei aqui ela não é clara, já está gerando discussão. Tá? Nós temos entendido que a base de cálculo tem que ser o salário. Entendeu? O salário mais comissão. Eventualmente se recebe comissão, porque daí tem empregado que recebe só a base de comissões. Como é que calcula? Média dos últimos 12 meses. Ou média, se não tem 12 meses de contrato, média do período do contrato. Salário mais comissão. Então, outros valores, por exemplo, se ele recebe insalubridade, periculosidade, isso aí, como é salário condição e nesse momento ele não está suscetível a essas condições, não faria jus. Tá? Então, nós entendemos que é esse, mas não está claro na medida provisória. E um ponto importante, esse valor, aí sim, uma coisa é a base de cálculo, outra coisa é a natureza desse valor. Esse valor pago, ele não tem natureza salarial. Então, vamos lá, exemplo, 30% de R$2.000, quanto é? R$600. Então, nesse caso, ele ganha R$2.000. Ele vai receber R$2.000, ele vai suspender o contrato, ele vai receber R$600 por parte da empresa e 70% sobre o valor que ele faria jus do seguro-desemprego. Esses R$600 que ele vai receber é limpinho para ele, não tem incidência em 13º, férias, nada, não tem incidência previdenciária, então não tem desconto nem por parte dele, nem por parte da empresa e nem a base de cálculo para imposto de renda. É limpo, entra no bolso dele limpinho. Bom, aí aqui o artigo 9º fala que o valor, essa ajuda compensatória tem que ser definida, aí sim, importante, para essas empresas, isso tem que estar definido no aditivo individual que vai ter que ser comunicado ao sindicato. Então ali, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a gente suspende o contrato, vai ter que dizer que a partir de tal data, suspende o contrato de trabalho, até tal data, ele não trabalhará e não receberá salário, mas receberá uma ajuda compensatória equivalente a 30% sobre o valor do salário, que não terá natureza salarial indenizatória. Esses modelos, de novo, eu já disponibilizei para o Secov, que pode, por solicitação de vocês, encaminhar. Há um outro ponto importante, que é a outra vértice, né? A gente falou aqui preservação de renda, preservação de emprego. Durante o período da redução e da suspensão, o empregado não pode ser demitido. E nem pelo dobro do período. Ou seja, reduziu prazo máximo, reduziu 90 dias jornada de salário, ele não pode ser demitido durante esse período de 90 dias e nem finalizado esse período por mais 90 dias. Suspendiu o contrato por 60 dias. Não pode ser demitido durante a suspensão, nem depois de 60 dias. Tá? E se demitir? Se demitir, aqui a gente depois vai entrar no detalhamento sobre os valores que tem que pagar. Basicamente, seriam os valores que teriam que pagar deste período salarial ao empregado. Tá? Bom, vamos lá que já está dando 1 hora de live, vamos para algumas perguntas aqui. Tá? Redução pode ser acordada diretamente entre empresa e empregado? Sim, pode, de acordo com o MP, mas agora, numa interpretação conforme a decisão do STF, eu negocio individualmente, encaminho ao sindicato, tudo como manda a MP, e aguardo o sindicato me dizer o que ele quer. Se ele ficar silente, ou ele disser que concorda, encerrou a minha parte com o sindicato. Eu tenho que fazer, como eu falei, a comunicação ao Ministério da Economia e o empregado solicitar o benefício. Resolvido o problema.
O sindicato disse, não, vem negociar. Aí eu preciso negociar com ele, porque nesse caso o que está negociado individualmente não vai ter validade. Qual o prazo da redução? Prazo máximo de 90 dias, com aquelas 3 hipóteses com a hipótese prevista no contrato, né? E mais 2 hipóteses de antecipação. Fim da calamidade ou a critério do empregador, nessas hipóteses, antecedência mínima de 2 dias. De quanto poderá ser a redução por acordo individual? 3 percentuais, 25, 50 e 70. O governo complementará? Sim, irá complementar. Exatamente no mesmo percentual da redução. Isso não ficou claro na minha apresentação. Ou seja, reduziu em 25%, esses 25% que reduziu de salário, será pago 25% sobre a base de cálculo, o valor que ele faria jus a título de seguro-desemprego. Essa redução poderá ser ajustada em convenção coletiva? Sim. E aí é que eu faço um parêntese. O Secov já está em negociação, tanto com o Sindef quanto com o Semirgs, para que essas regras sejam negociadas coletivamente, porque daí resolve todos os problemas. Além de esclarecer isso, é importante que vocês fiquem atentos ao site do Secov, porque a qualquer momento isso pode estar negociado e isso pode facilitar a vida, porque daí a gente vai resolver o problema da comunicação e de uma eventual do sindicato eventualmente não topar com esses acordos individuais. Tá? Claro que isso depende, preciso combinar com os russos, então depende do aceite do sindicato, mas isso já está em curso. Tá? Então é possível negociar. E aí nessa hipótese de negociar coletivamente é possível renegociar percentuais inclusive diferentes desses 3, 25, 50 e 70. Os empregados terão garantia de emprego? Sim, pelo período durante ou a vigência da redução ou suspensão e pelo período em dobro, subsequente a esse período. Então, suspendeu ou reduziu em 30, mais 30, depois de findo, 60, mais 60, 90 no caso de redução, mais 90. Qual o prazo de suspensão? 60 dias, 30 mais 30. Os empregados podem seguir prestando serviço durante a suspensão? Não pode de nenhuma forma, nem presencial, nem teletrabalho. Dei o exemplo aquele do e-mail, um único e-mail acaba com a suspensão. Os empregados terão garantia de emprego, seja na suspensão ou na redução, tem garantia de emprego pelo prazo de vigência da suspensão ou da redução e o prazo subsequente. Os valores pagos pela empresa terão que natureza? Como eu disse, naqueles... uma coisa há uma obrigação daqueles 30% para a empresa com receita bruta superior a 4.800.000. Mas se eu tenho uma receita inferior e eu suspendi o contrato do meu empregado, mas eu quero voluntariamente complementar, posso? Pode, aí não tem limite, posso complementar com qualquer valor, R$50, R$100, R$200, qualquer valor. E esse valor não terá natureza salarial, ou seja, limpinho. Não tem incidência férias, 13º, rescisórias, e não tem desconto previdenciário, nem do empregado, nem do empregador, e nem base de cálculo para imposto de renda. Como será a habilitação do benefício? Já está disponível no site serviços.mte.gov.br. As medidas deverão ser comunicadas ao sindicato? De acordo com o MP, sim, todas eram comunicadas. Agora, além da comunicação no prazo de 10 dias, comunica e aguarda o sindicato para ver o que eles vão fazer. Silenciar, aceitar ou avocar a negociação. São essas 3 hipóteses. Avocar é chamar para si a negociação. Então, assim, o que... Aí vamos perguntar, Eduardo, essa decisão acabou com o programa? Bom, vai depender dos russos, vai depender dos sindicatos. Se o sindicato for intransigente e não aceitar isso, acabou com a medida. Eu aqui espero e rogo que o sindicato, porque assim, vamos lá, né? Vamos ter, de novo, bom senso, cautela, prudência, tudo que se espera num momento como esse. Então, é claro que essa medida, o governo é um governo claramente crítico aos sindicatos. Então, ele não gosta de sindicatos, ele já fez uma alteração
ele já promoveu recentemente uma MP, o governo anterior já atacou bastante os sindicatos, que com base no mesmo ministro do Trabalho, que hoje, né, que é o secretário-geral do Trabalho, que hoje atua nessa área, o Rogério Marinho. Então é um governo que não tem simpatia, vamos dizer assim, no mínimo, com os sindicatos. Tá? Então ele, de fato, ele às vezes atua para atacar os sindicatos ou para reduzir, e sem entrar no mérito aqui, que não é o caso, se é certo ou errado, discussão política, se... O fato é que o governo não tem simpatia, vamos dizer assim, no mínimo, pelos sindicatos. Então, é uma medida que privilegiou, de certa forma, os acordos individuais. O que a gente espera é bom senso por parte dos sindicatos, porque se entrar na briga que o governo quer e os sindicatos se negarem a aceitar esses acordos individuais, salvo uma ou outra aberração, isso vai inviabilizar e vai ficar na conta dos sindicatos empregados. Então, e qual é a conta essa? Desemprego. Então, ninguém vai reduzir jornada e suspender contrato porque quer. Nenhum empregador suspende o empregador, ele não quer deixar de usufruir do trabalho do empregado e nem reduzir a mão de obra. Ele não quer reduzir a prestação de serviço. Não quer. A contingência do mercado acaba exigindo isso. Então, a gente precisa de bom senso e tomara que os sindicatos tenham bom senso. Agora, como vai ser? Não sei. Espero que os sindicatos tenham bom senso na condução dessa situação. Tá? O benefício afeta a percepção futura do seguro-desemprego? Não, nenhuma relação. Esse benefício não tem relação com o futuro seguro-desemprego. Aprendizes, boa pergunta, né? Aprendizes vão podem reduzir e suspender? Pode. A medida provisória é clara, pode suspender. Como fica a situação dos intermitentes? Empregados intermitentes caem na situação dos chamados informais, avulsos, são os empregados que fazem jus àquele benefício de R$600, não entram nesse programa. Empregados que têm mais de um emprego, pode suspender os 2 contratos e receber os 2 benefícios, ou reduzir nas 2 pontas. É como se fossem 2 situações separadas. Eu posso reduzir num primeiro momento e depois suspender? Pode. Não tem essa vedação. Respeitando os prazos. Prazo máximo de 90 e uma suspensão máxima de 60. Então vamos supor, eu posso reduzir por 30 e suspender por 60. Ou antes, posso... Hipoteticamente, se eu suspendi por 60 dias, me sobrou 30 dias. O que eu posso fazer? Posso reduzir ainda esses outros 30. Tá? Vamos lá agora para a pergunta da nossa audiência. Bastante pergunta. Aqui, no início estava todo mundo falando sobre o áudio. Opa, aqui, o Jói Colares, vou mandar um abraço para o meu amigo Jói Colares, lá de Belém do Pará. Um abraço, um amigo sindicalista, está nos ouvindo lá de Belém do Pará. Laura Schuch, e quando somente a parte dos funcionários está trabalhando, a outra parte pode ficar em banco de horas? Deixa eu ver se eu entendi. A empresa está em parcial funcionamento. Posso botar parte em banco de horas e parte manter exigência? Sim, pode. E também posso. Eu não preciso fazer isso para todo mundo. Posso fazer para parte. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? A lei, a MP, ela não limita. Posso ser um setor ou outro setor? Posso. O importante é que eu não posso cair numa discriminação. Então eu não posso entrar nessa discussão de foi discriminatório com esses empregados. Tá? Então não posso. Na medida do possível, eu tenho que ter um critério objetivo. Tá? Eu preciso ter um critério objetivo. Por exemplo, fazer isso com um grupo de risco. Eu tenho uma situação com um grupo de risco, deixo eles em casa e aplico o banco de horas para eles e mantenho os outros empregados.
medida absolutamente razoável, tem um critério objetivo para isso. Então, quando a gente não tem esse critério objetivo, gera um certo risco de cair na ponta da discriminação. Mas não tem impossibilidade legal, não há. Tem que tomar um certo cuidado. Tá? E os condomínios residenciais? Constituir banco de horas apenas o grupo de risco? Olha, tem que tomar cuidado, porque o banco de horas, esse individual com prazo máximo de 18 meses, ele só pode ser instituído para quem interrompeu as atividades. Então, como o condomínio ele não interrompe as atividades, não vai dar para adotar esse regime. A gente vai ter que adotar o regime prévio existente na convenção coletiva. Portaria, peraí, não é portaria, regime 12/36, eu consigo reduzir? Complicado, tá? Eu posso mudar o regime, eu vou ter que mudar o regime, mudar para 8 horas e fazer uma redução, mas eu não tenho como reduzir regime de 12/36, não vejo, acho que, não diz que não, a lei não diz, mas como é um regime muito próprio, específico, e nesse momento, assim, tudo que for... A gente já está com uma série de dúvidas. E é um momento de muita discussão. Então, se a gente puder... A minha sugestão para esse caso seria converter a portaria 12/36 num regime de 8 horas e reduzir proporcionalmente. Porque senão eu vou ter um problema aqui. De repente, fazer essa redução ainda que proporcional, tanto nas 12 com 36, eu vou pensar um pouco, enquanto eu não tinha recebido essa pergunta ainda, talvez a pergunta é reduzir, vamos supor, eu pego os 36 e divido por 2, reduzo por 50, vai ficar 18. E 6, seria um regime de 6/18. Olha, eu tenho dúvida. Eu não diz que não, a MP não veda essa possibilidade de redução do regime de 12/36, mas é que o regime de 12/36 é um regime